Olá, tudo bem com vocês? Sou Suiane, a professora de língua portuguesa. Essa aula hoje está voltada para os alunos do 6º ano, certo? Vamos dar encerramento hoje ao capítulo 2 do módulo de vocês, Clima de Mistério. Na última aula nós vimos sobre a classe de palavras adjetivo. Estamos estudando já há um tempo substantivos, artigos, adjetivos, e hoje nós vamos adentrar em concordância nominal. O que é isso? Numa frase, numa oração, os termos precisam concordar entre si, em gênero e número. Ou seja, se eu estou falando de algo, de um substantivo que está no feminino, todos os termos que se referem a ele, quando eu falo de artigos, de pronomes, eu preciso que eles concordem e que eles estejam também no feminino, certo? Se estiver no plural ou no singular, eles precisam também estar no plural ou no singular. Todas essas palavras, esses termos que vão sofrer essa flexão, essa modificação, são chamados de grupos nominais, ou grupo de nomes, perdão. Aqui, ó. Grupo de nomes, os pronomes numerais, substantivos, adjetivos e artigos. Um exemplo para vocês entenderem bem. Aqui eu tenho essa oração. Os meus 2 sapatos pretos estão sujos de lama. Eu tenho um termo principal aqui nessa oração. O que seria esse termo? Seria o termo determinado, ou seja, o termo importante, o termo de que eu estou falando algo, o termo que eu estou fazendo a fofoca, né, que eu estou contando algo sobre ele. Qual é esse termo determinado, esse núcleo, esse termo mais importante? Sapatos. Eu estou falando algo sobre os sapatos. O que é que eu estou falando a respeito desses sapatos? Os meus 2 sapatos pretos estão sujos de lama. Todos os termos que se referem a sapatos estão aqui, ó. Os, artigo, meus, pronome, 2, numeral, pretos, adjetivos e sujos, adjetivo também. Podem perceber que essas classes de palavras estão concordando com o meu substantivo. Sapatos é um substantivo que está no gênero masculino e no plural. Então, eu coloquei todos os grupos, todas as palavras, todos os termos que são determinantes, ou seja, todos os termos que se referem a sapatos, todos os termos que fazem parte do meu grupo de nomes, eles estão no masculino e no plural. Os, artigo definido, masculino. Meus, pronome, ó, no plural. Masculino também. 2, está no plural, meu numeral, está no masculino. Ah, mas isso aqui transferiria para feminino? Sim. Se ao invés de sapatos, eu colocasse blusa, olha como ficaria. A minha blusa, porque se eu já coloquei blusa, eu já sei que não são 2, nem mais, que é uma só. Então, já sei que todos esses termos vão para o singular, porque são os termos que se referem ao substantivo principal. A minha blusa preta está suja de lama. Então, observe aqui, o artigo mudou, o pronome mudou e os adjetivos mudaram. Lembrando que nós estamos falando de grupos de nomes, por isso que o verbo não está incluso aqui, certo? Nós estamos colocando os pronomes numerais, nesse caso o numeral não entrou, porque como blusa está no singular, eu já sei que é uma blusa somente, então eu não preciso colocar aqui. A minha blusa preta está suja de lama. Eles concordam com o substantivo. Abram, por favor, o livro de vocês na página 44. Página 44 vai falar exatamente sobre isso. Relação entre as palavras do texto, grupo nominal. O que eu falei foi um resumo, então eu preciso que vocês leiam essa parte, mas ele vem falando exatamente sobre esse tipo de concordância que precisa haver.
E tem uns exercícios aí que a gente poderia até fazer alguns juntos agora. Observem aí na página 45, a questão 9. Releia alguns trechos usados no texto. Aqui vem trazendo três trechos. Uma sociedade secreta, o coelho cinzento e um velho horrendo alto. Identifique a classe gramatical das palavras. Então, no primeiro trecho, uma sociedade cinzenta. Eu tenho um artigo indefinido, que está no feminino. Sociedade, eu tenho um substantivo. E secreta, eu tenho um adjetivo. O coelho cinzento. O artigo, coelho substantivo, cinzento adjetivo. Um velho horrendo alto. Um artigo, velho substantivo. Horrendo e alto são adjetivos. Agora, se eu pegasse esse trecho 1 e substituísse sociedade, que é o meu substantivo, que é o termo determinado, o termo principal, o núcleo desse meu grupo de nomes, desse meu grupo nominal. Então, se eu pegar esse substantivo, sociedade, e colocar no plural, colocar sociedades, observem aí a parte B do 9. Substitua sociedade por sociedades e reescreva. Então, eu não vou colocar uma sociedades secreta. Isso estaria errado. Eu tenho que concordar o meu artigo e o adjetivo com esse substantivo. Umas sociedades secretas. Se eu substituísse agora a sociedade por grupo, aí eu já teria uma mudança de gênero. Eu coloquei o meu termo original, o meu trecho original é uma sociedade secreta. Se eu trocar sociedade por grupo, vai ficar um grupo secreto. Eu fiz a alteração de gênero do substantivo, do artigo e do adjetivo, certo? Acredito que isso vocês não vão ter tantas dificuldades, não. Existem outros pontos interessantes para a gente destacar. Aí na página 46, tem um quadrinho azul que ele fala assim: a seguir, leia as regras de concordância nominal. São duas regras bem interessantes. Os adjetivos concordam com o substantivo mais próximo. E os adjetivos concordam com todos os substantivos. E agora, como é que eu vou colocar? Vai depender do sentido, vai depender do que você vai escrever. Observem os exemplos que nós temos aí, logo abaixo desse quadrinho azul. Um velho e um jovem horrendo, alto. A regra que está aplicada aqui é a primeira regra dos adjetivos estarem concordando com o substantivo mais próximo. Se ele está concordando com o jovem, eu estou dizendo que esse jovem é alto e é horrendo. Estou me referindo a ele. Porém, no segundo exemplo, eu já tenho um velho... que eu ia ler o exemplo de baixo, desculpe. Um velho e um jovem horrendos, altos. Vocês podem perceber que velho e jovem são dois termos, dois substantivos que estão no singular. No entanto, os meus adjetivos estão no plural. Por que esses adjetivos estão no plural? Porque eles estão concordando com os dois substantivos. Ou seja, eu estou caracterizando esses dois substantivos. Eu estou dizendo não somente o homem jovem lá é horrendo e alto, mas eu estou dizendo que o velho e o jovem são horrendos e altos. Eu estou caracterizando os dois. Diferentemente do terceiro exemplo, um velho e uns jovens horrendos altos. Embora os meus adjetivos estejam aqui no plural, o meu segundo substantivo também está no plural, jovens. Então, esses adjetivos estão concordando com jovens. Ou seja, nesse terceiro exemplo, horrendos e altos está se referindo somente a jovens. Não se refere a velho e jovens, está se referindo somente a jovens. Ele está concordando com o substantivo mais próximo. Revisando, diferente do segundo exemplo, que no meu segundo exemplo eu tenho um velho e um jovem horrendos, altos. Então, eu estou me referindo aos dois.
já que eu não estou com o substantivo próximo no plural, certo? Essas regrinhas estão bem claras aí no quadrinho azul, tem regra A e B, e aí vocês podem terminar de aplicar nesses 6 exemplos, certo? Como é que nós vamos fazer esses exercícios hoje? Os exercícios que eu quero que vocês façam são os das páginas 47 até a página 49. Deixa eu ver, 47... Não, até a 49 não, perdão. Eu quero que vocês façam até 53. Ah, professora, é muito exercício. Não. Por que não é muito exercício? Se nós formos somar as questões, eu tenho apenas 14 questões. Então, não é um exercício tão gigantesco, sendo que vocês vão ter aí até segunda-feira para me entregarem. Esse exercício, certo? Eu não vou disponibilizar porque vocês têm um módulo, então não vai ser necessário que eu coloque um link disponibilizando para vocês. Então, façam esses exercícios. E como eu vou fazer essa correção? Mais uma vez, será da maneira até que eu disponibilizei no grupo para vocês. Baixem o aplicativo Khan Scanner, porque vocês vão responder, fotografar e já diretamente nesse aplicativo. Vocês não precisam fazer primeiro a foto. Vocês abrem esse aplicativo, depois que vocês baixarem, fotografam as páginas com as respostas. A partir do momento que vocês fotografarem e vocês forem compartilhar comigo, ele converte em PDF. Então, vocês compartilham via e-mail e mandam para mim, não em foto, mas em PDF. Por que Pro em PDF? Reduz o tamanho, fica muito mais fácil para vocês mandarem por e-mail, não sobrecarrega a memória de celular de vocês, certo? Fica muito mais tranquilo. E aí vocês encaminham para mim e eu vou fazer a correção. Ressalto mais uma vez a importância de vocês responderem esses exercícios e me enviarem. A minha função aqui é ensinar para que vocês aprendam. Então, eu preciso corrigir esses exercícios para me certificar de que vocês estão aprendendo. Esse conteúdo que nós estamos dando aqui não será visto novamente em sala de aula, nas nossas aulas presenciais. Então, eu preciso que vocês façam esse exercício, por gentileza, mandem para mim, porque se houver necessidade, eu farei uma revisão na próxima aula. Eu estarei tratando dessas dúvidas, que eu perceber que a maioria está errando, tenha certeza que eu vou abordar, vou reforçar aqui com vocês, tá bom? Fiquem com Deus.